Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo e esse é o Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de todo o Brasil que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal desta terça-feira. A inadimplência em São Paulo bate recorde e supera os números da média nacional. São mais de 16 milhões de pessoas com nome sujo, quase a metade de toda a população do estado de São Paulo. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprova a abertura de consulta pública para discutir a redução nos valores cobrados pelas chamadas bandeiras tarifárias. Começou em Joanesburgo, na África do Sul, a cúpula do BRICS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou agora à tarde e defendeu a reaproximação do Brasil com os países africanos. Nas palavras de Lula, o Brasil nunca deveria ter se afastado assim dos países da África. Tristeza e prejuízos em Belém. O fogo destruiu quase que por completo um edifício histórico onde funcionavam 7 lojas no centro da capital do Pará. A Defesa Civil já fez um relatório que aponta os estragos, mas ainda não sabe informar quais foram as causas do incêndio. No jornal de hoje, vamos falar também sobre a disparada de casos de Zika vírus registrada no país. Apenas na região sudeste, esse crescimento da doença já está acima dos 1.600% de janeiro a julho, na comparação com o igual período do ano passado. Uma terça-feira de tensão máxima nas alturas. No Paquistão, o cabo de um teleférico que levava crianças para a escola se rompeu. Foram 10 horas de desespero com o equipamento suspenso até o resgate das primeiras 8 pessoas que estavam lá dentro. Para desespero dos familiares, o exército paquistanês chegou a informar que, sem visibilidade, interromperia as buscas durante essa noite. Nós vamos mostrar também para você as curiosidades e toda a beleza de uma girafinha rara que nasceu num zoológico nos Estados Unidos. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. São Paulo é o estado com o maior número de inadimplentes. Hoje, os números superam os da média nacional. É um cenário que destaca milhões de pessoas com o nome na lista do Serasa, de devedores e com muitas contas a pagar. 16.700.000 pessoas estão endividadas em São Paulo. Os números são resultado de um levantamento realizado no mês de julho e mostram que 45,82% da população adulta está devendo. O total em dívidas dos paulistas é de 93,9 bilhões de reais. Quem está com nome sujo está devendo uma média de R$ 5.600. A maior parte das dívidas da população paulista está concentrada no segmento de bancos e cartões, seguido por contas de gás, água e luz e outras pendências financeiras. A população entre 41 e 60 anos é a mais endividada do estado, seguida pelo grupo entre 26 e 40 anos, enquanto os que têm mais de 60 anos são minoria. Apesar da elevada inadimplência no estado paulista, houve uma redução em julho de 34 mil pessoas no número de endividados em São Paulo, na comparação com o mês anterior. No Brasil, o total de inadimplentes em junho foi superior a 71 milhões de pessoas. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje, terça-feira, a abertura de consulta pública para discutir redução nos valores das chamadas bandeiras tarifárias. São justamente as bandeiras amarela e vermelha, aquelas que são acionadas quando o custo da geração de energia fica mais caro e os valores cobrados precisam subir. A proposta indica uma redução de quase 37% no valor cobrado para a bandeira amarela. Com isso, o valor cobrado pelo consumo do megawatt-hora cairia de R$ 29,89 para R$ 18,85, um alívio considerável ao bolso do consumidor. Para a bandeira vermelha, a redução proposta é também expressiva. Para o patamar 1, quer reduzir o megawatt-hora de R$ 65,00 para R$ 44,64, um recuo de 31%. Para o chamado patamar 2, a proposta é reduzir o valor cobrado
pelo megawatt-hora consumido de R$ 97,95 para R$ 78,77. Se a proposta for aprovada, o país teria condições de viabilizar essa nova medida graças a um cenário que é considerado favorável do ponto de vista hidrológico. Também uma oferta em crescimento de energias renováveis e alívios nos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional. A consulta pública será de amanhã até o início de outubro. Desde abril do ano passado, a bandeira tarifária no Brasil é a verde, aquela sem custo adicional aos consumidores. Isso de norte a sul do país. O Banco do Brasil realiza agora no mês de agosto o leilão. 1.700 imóveis com até 81% de desconto. Os lances para os interessados em participar começam a partir de R$ 21 mil. Os valores dos imóveis que vão a leilão em todo o país variam entre R$ 21 mil e 18 milhões de reais. Mas atenção! Os imóveis deste leilão podem ter descontos de até 81%. São propriedades rurais, casas e apartamentos residenciais. A lista completa dos imóveis à venda pode ser acessada no site do Banco do Brasil, onde também é possível comprar imóveis na modalidade venda direta e em leilões realizados periodicamente. O incêndio nesta terça-feira destruiu pelo menos 7 lojas no centro de Belém, a capital do Pará. O incêndio destruiu quase que por completo o prédio histórico no centro da cidade, onde as 7 lojas funcionavam. O fogo começou ainda de madrugada, em meio à escuridão, e, de acordo com os bombeiros, se espalhou no local muito rapidamente. Não há o registro de feridos, mas o trabalho dos bombeiros se estendeu por horas, até o fim da manhã desta terça, na capital do Pará, para dar conta de acabar com os focos de incêndio que ainda restavam. A Defesa Civil informou que fará uma vistoria no local. Já emitiu um relatório indicando em detalhes todos os estragos causados pelo fogo. Os bombeiros ainda não sabem dizer qual foi a causa do incêndio. As notificações de casos de Zika vírus cresceram no país. Somente na região sudeste o aumento foi de mais de 1.600% em relação a igual período do ano passado. Do início do ano até 8 de julho, foram registrados 8.499 casos de Zika vírus no Brasil. O aumento é de quase 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram constatados 5.910 casos. Entre as regiões, o Sudeste lidera o ranking, com um aumento de 1.633% nos registros. O Nordeste está em segundo lugar, com 2.937, mas os casos caíram 40% na região. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e os médicos alertam que é importante realizar investigações para descartar ou confirmar os casos depois de notificados, por conta das características atípicas da doença. O Zika vírus pode ser ainda mais preocupante para as gestantes, já que os bebês podem ter complicações como a microcefalia. Por isso, os cuidados devem ser redobrados para as mulheres grávidas. Você de casa que está sempre ligadinho com a gente, né? Me conta uma coisa, como é a sua rotina de alimentação? Apenas alimentos frescos, aposta alto neste cuidado ou às vezes você se entrega àqueles exageros, doces em excesso, bebida demais, muito chocolate? Pois a gente sempre escuta, né? Dos nutricionistas, do pai e da mãe quando é pequeno, da professora na escola, valorize uma alimentação saudável para ter mais qualidade de vida. E olha, claro que a gente às vezes exagera, mas essa é a regra, viu, gente? E os nossos repórteres foram à feira e prepararam uma lista que tem que estar todos os dias na sua dieta. Alimentação saudável, sempre vale a pena. A imunidade desempenha um papel vital na defesa do nosso corpo contra doenças e infecções. Mas você sabe quais alimentos devemos comer para fornecer imunidade suficiente para enfrentar as ameaças de saúde? Tem muita gente que acredita que alguns suplementos vão ajudar, mas continuam com o estilo de vida meio ruim, não fazendo exercício físico, não se movimentando, se alimentando mal com alimentos ricos em açúcar, alimentos ultraprocessados. A gente consegue fortalecer, sim, a imunidade com alimentos mais nutritivos, né? São as frutas, os vegetais, enfim, alimentos mais ricos em certos minerais que têm poder
antioxidante. Manter uma dieta saudável e rica em nutrientes é o suficiente para fortalecer o nosso sistema imunológico. A dona Leda Machado, de 86 anos, sabe a importância disso. A senhora cuida da alimentação, escolhe os produtos que aumentam a imunidade. Claro, estou lutando para isso, né? Para ficar com a imunidade alta. Eu nunca tive nada de vírus, dessas coisas, porque sempre tive imunidade alta, né? Alimentos ricos em nutrientes específicos podem ajudar a aumentar a resposta imunológica do corpo, fornecendo as ferramentas necessárias para combater invasores indesejados. O alto consumo de bolachas recheadas, de chocolates, daqueles miojos, por exemplo, que são alimentos que fazem muito mal para a saúde também. Então, é mais o consumo desses alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em gordura, que podem também auxiliar a diminuir a imunidade, com certeza. Mas calma, se você ainda não sabe quais alimentos que ajudam na imunidade, aí vai uma lista. Anota aí. Frutas cítricas como laranja, limão, tangerina, por seu alto teor de vitamina C, é um antioxidante que ajuda a proteger as células do corpo. Incluir uma porção de frutas cítricas na sua dieta diária pode ser uma forma deliciosa de aumentar a sua ingestão de vitamina C. Espinafre, couve e outros vegetais de folhas verdes também são ricos em nutrientes essenciais, como folato, ferro, fibras e vitaminas. Esses alimentos promovem uma resposta imunológica saudável, graças à sua combinação única de antioxidantes e vitaminas. E tem mais: castanhas, sementes de girassol, amêndoas e nozes são fontes de vitamina e ajudam a aumentar a imunidade. Tem algumas frutas que têm a vitamina C, que ela tem alto poder antioxidante, que é a laranja, né? As frutas cítricas no geral. A vitamina D, ela é uma vitamina muito importante para a imunidade. E no inverno, nós estamos mais restringidos dela, né? Então, é importante a gente tentar, assim, tomar um solzinho de manhã, uns 10 minutinhos. E aqueles produtos no mercado que alegam oferecer impulso na imunidade, funcionam mesmo? Não vai adiantar muito você tomar um suplemento para melhorar a tua imunidade, sendo que tua alimentação não é muito boa. Então, a gente tem que juntar, assim, as coisas e nós conseguimos alcançar essas quantidades através da alimentação muitas vezes, né? Eles ajudam, mas também a gente tem que pensar no outro lado da mudança geral da vida, assim. Mas lembre-se de que a imunidade é um processo complexo e multifacetado. E uma dieta saudável é apenas um dos muitos componentes que contribuem para um sistema imunológico robusto. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer grandes alterações em sua dieta. É isso, as dicas estão dadas. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco você vai ver, começou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a cúpula do BRICS. Uma das discussões em pauta é a necessidade da adesão de mais países ao grupo para se conquistar maior equilíbrio geopolítico em todo o mundo. E ainda a luta dos socorristas para salvar um grupo de crianças preso na cabine de um teleférico que teve um dos cabos rompidos e que ficou a 300 metros de altura. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Agora são 4h49 da tarde. Estamos ao vivo para todo o Brasil. A você que está sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. Olha, essa terça-feira foi de tensão em nível máximo no Paquistão. É que o cabo de um teleférico se rompeu. No equipamento estavam 7 crianças e um adulto. E a operação de resgate foi extremamente difícil. A operação cuidadosa para fazer o resgate das 8 pessoas presas na cápsula praticamente parou o país. Após o rompimento de um dos cabos hoje pela manhã, a cápsula ficou suspensa com as vítimas, a 300 metros de altura.
Para desespero das famílias das pessoas que seguem presas e ainda sem chances de escapar do equipamento, eram aproximadamente 9 horas da noite, horário do Paquistão, 1 da tarde aqui no Brasil, quando o exército do país informou que sem visibilidade interromperia durante a noite a operação de resgate. As crianças e o único adulto na cabine ficaram mais de 10 horas suspensos, até que 2 das 7 crianças foram finalmente resgatadas. Você vê aí imagens impressionantes dessa operação cuidadosa. Um socorrista chegou a entrar na cabine para a retirada da primeira das vítimas, sob aplausos de moradores que acompanhavam, apreensivos, o resgate. A preocupação é grande com ventos fortes e também com a aproximação dos helicópteros no resgate, o que pode desestabilizar a cabine. No momento, sustentada apenas por um cabo, a quase 300 metros de altura. De acordo com declarações de testemunhas, as crianças estavam no teleférico a caminho da escola. Essa é a rota de aproximadamente 150 pessoas por dia. O vai e vem neste teleférico no Paquistão dura apenas 4 minutos. De carro, na região montanhosa, o deslocamento até a escola seria o equivalente a uma viagem de aproximadamente 2 horas. Bom, mais detalhes sobre esse dia tão difícil no Paquistão, né? Olha só, socorristas no início desse acidente conseguiram falar por telefone com o único adulto que estava no teleférico, um professor de 20 anos de idade. Ele explicou que após esse acidente, né, uma criança que tem problemas cardíacos chegou a passar mal e desmaiou. Tamanha era a ansiedade de todos dentro daquela cápsula. Não se sabe ainda se a criança que passou mal estava entre as 2 que foram primeiramente resgatadas. Os familiares dessas crianças, né, com idades entre 10 e 10 anos, imploraram as autoridades pelo resgate de todos, pelas vidas de todos que estavam na cabine e desesperados. O primeiro-ministro já determinou o fechamento dos teleféricos em funcionamento hoje no país e que estão sem manutenção há muito tempo. O Paquistão é um país muito montanhoso, então ocorrem situações como essa de travessias em teleféricos em várias regiões no interior do Paquistão. Vamos agora à boa notícia dessa terça-feira. Embora o Exército tenha avisado que interromperia as buscas por conta da escuridão, foi decidido um outro caminho e neste momento, então, as 8 vítimas, né, as 8 pessoas que estavam dentro do teleférico já foram resgatadas. O que aconteceu? A ideia inicial era que esse socorro fosse feito de helicóptero, mas ventava muito no local, a aproximação dos helicópteros era um risco muito grande para essa operação de salvamento. As pessoas, então, conseguiram fazer uma operação por cordas, avaliou-se que essa operação tática seria mais segura, e essa estratégia deu certo, portanto, as 8 pessoas que estavam nesse teleférico, depois de 13 horas, finalmente foram resgatadas. Virando a página aqui do nosso Pauta Aberta, com a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, começou nesta terça-feira em Joanesburgo, na África do Sul, a cúpula do BRICS. É um encontro, né, que discute políticas internacionais, desafios regionais e que desta vez também está de olho na possibilidade da inclusão de novos países membros. As discussões dividem os integrantes do grupo, que são unânimes na necessidade de um maior equilíbrio geopolítico mundial. O BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, iniciou nesta terça-feira uma nova reunião de cúpula, desta vez em Joanesburgo, que tem como um dos principais temas de discussão a ampliação do grupo com a inclusão de outras potências emergentes. Os 5 países do BRICS representam hoje 23% do PIB mundial, 42% da população e mais 16% do comércio global. Mais de 20 países já apresentaram uma demanda formal para ingressar no bloco, entre eles Argélia, Argentina, Bangladesh, Cuba, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Vietnã. Outros países, como México, Paquistão e Turquia, manifestaram interesse, mas não formalizaram um pedido. Brasil, Rússia, China e Índia fundaram o bloco em 2009. A África do Sul se juntou um ano depois e, atualmente, trabalha em uma lista de diretrizes para a entrada de novos membros. Analistas acreditam que a entrada de novos países pode alterar o equilíbrio geopolítico do bloco. Apesar da distância geográfica dos membros, existe uma convergência na reivindicação de um maior equilíbrio político e econômico mundial, particularmente em relação aos Estados Unidos e à União Europeia.
Entre os candidatos, há países historicamente não alinhados, como Indonésia e Etiópia, mas há outros com uma relação mais hostil com os Estados Unidos, como Irã e Venezuela. Na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na tarde desta terça-feira. Neste discurso, ele deixou muito clara a importância em promover uma reaproximação do Brasil com os países africanos. Lula destacou também que esse afastamento que houve entre o Brasil e os países da África, que esse afastamento nunca deveria ter acontecido. Hoje, os negócios entre o Brasil e os países africanos representam aí aproximadamente 3,75% do comércio exterior brasileiro. Uma nova onda de incêndios abala a Grécia. Os bombeiros anunciaram nesta terça-feira que encontraram 18 corpos, provavelmente de imigrantes, em uma floresta devastada pelas chamas no nordeste do país. Outras 2 mortes já tinham sido confirmadas. Os bombeiros da Grécia lutam nesta terça-feira contra a segunda onda de incêndios no país em um mês, que provocou mortes e a fuga de centenas de moradores. As chamas avançavam no nordeste do país, nas ilhas Eubéia e Kitnos, no Mar Egeu, e na região de Boeote, ao norte de Atenas, alimentadas por uma mistura perigosa de ventos fortes e temperaturas de até 41 graus Celsius. Uma fonte do Corpo de Bombeiros afirmou que há 9 frentes ativas e comparou a situação com a registrada no mês de julho, quando houve 5 mortes. Na segunda-feira à noite, as autoridades ordenaram a evacuação do hospital de Alexandrópolis, uma cidade portuária no nordeste do país, onde as chamas avançam há 4 dias. A Guarda Costeira anunciou a transferência de 65 pacientes para uma balsa no porto da cidade. Na ilha Eubéia, perto da capital, os moradores foram obrigados a abandonar suas casas no município industrial de Nea Ataki, onde o fogo atingiu criações de porcos e aves. A União Europeia anunciou o envio de 2 aeronaves de combate a incêndios do Chipre e de uma equipe de bombeiros da Romênia. Segundo a meteorologia, as condições muito secas e quentes vão continuar até sexta-feira. Pois é, uma situação muito alarmante, né, em vários países do hemisfério norte, mas não apenas por lá. Aqui no Brasil, os termômetros registram altas temperaturas em pleno inverno. A previsão é de 40 graus para algumas regiões. É a população brasileira sentindo na pele, né, alterações climáticas aí por conta do aquecimento global. Os brasileiros que se preparem, mas não é para o frio, não. Em pleno inverno, as temperaturas devem bater recorde no país. Tem máxima prevista de 34 graus para São Paulo e Rio Grande do Sul. Já para o Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro, os termômetros podem bater 40 graus. E essa onda de calor deve durar até sábado. Segundo os meteorologistas, essas alterações são resultado de uma massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil. Agosto já registrou temperaturas elevadas em Cuiabá, com 40,4 graus, estabelecendo o mais novo recorde de calor do ano no país. Calor mesmo esta semana deve acontecer nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, com máximas perto ou acima dos 40 graus em vários pontos. Em São Paulo, o pico de calor deve acontecer entre quarta e quinta-feira, com 34 graus Celsius. Já o Rio Grande do Sul deve ter máximas entre 32 graus e 34 graus em vários pontos do estado. No Rio de Janeiro, são esperadas máximas de 36 a 39. Para o Triângulo Mineiro, estão previstas máximas de 37 e 40 graus durante a tarde de quarta-feira. Este ano, as temperaturas têm ficado em média entre 3 e 5 graus acima do normal em boa parte do Brasil. A partir de quarta-feira, a previsão de chuva para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E atenção, final de semana gelado no sul do país, além de chuvas e temporais no sudeste e centro-oeste do Brasil. A taxa de desemprego do Paraná caiu ao menor nível em quase 10 anos. O estado, tem índice de desocupação no segundo trimestre do ano, que se manteve em 4,9% abaixo da média nacional, que chegou a 8%. De acordo com o IBGE, o estado também teve a melhor evolução registrada na região sul do país.
Apenas Rondônia e Mato Grosso do Sul tiveram índices mais baixos. A taxa de desemprego no Paraná chegou a 4,9% no segundo trimestre deste ano. É o quarto menor do país, de acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio, divulgado no dia 15 de agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os menores índices estão em Santa Catarina, Rondônia e também no Mato Grosso do Sul. Esse é o menor índice desde o quarto trimestre de 2014, com 3,8%, que foi também o menor ponto da série histórica iniciada em 2012. Grande parte das vagas ofertadas estão na região oeste do Paraná, onde nas agências do trabalhador são ofertadas oportunidades, principalmente em cooperativas e frigoríficos. A gente procura fazer muito esses trabalhos itinerantes, descentralizados. Por quê? Porque muitas vezes aquele candidato ele está lá na ponta, ele tem essa dificuldade de vir para a agência. Então a agência ela precisa estar sempre inovando, acolhendo, convidando essas empresas recrutadoras para virem até a agência, que nós temos espaço. Hoje mesmo nós estamos aí com 3 frigoríficos para fazer uma contratação de uma demanda bem grande de vagas. E também nós vamos de encontro às empresas para que realmente elas venham cada vez mais disponibilizar essa vaga para nós. E nós atendendo os candidatos, mesmo que seja nos bairros, ele vai ter um aconchego melhor. Além de nós da agência irmos ao bairro, nós levamos também as empresas de estágio e as empresas recrutadoras, que nessa forma elas já saem de lá contratado, que é a parte principal que a gente fica muito atento. E além do mais, o WhatsApp que nós implantamos dentro da agência para que aquele candidato que talvez ele não tenha acessibilidade de vir de transporte até a agência, ele pode estar acessando. E para quem busca começar um novo trabalho, não importa a vaga, mas a oportunidade. Aqui no caso é frigorífico, né? Que é o que eu mais sei, que eu mais me empenho em fazer é frigorífico. Mas se aparecer outras vagas também, para mim tá tudo certo. Vamos de futebol agora. Pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Goiás e Furacão ontem à noite fechou a 20ª rodada. Veja como foi. Com os resultados da 20ª rodada, o Botafogo segue líder com 48 pontos, o Palmeiras vem em segundo com 37, o Flamengo é o terceiro com 35 e o Fluminense é o quarto com 34 pontos. Na zona de rebaixamento, o Santos é o 17º com 21 pontos, o Vasco da Gama é o 18º com 16, o Coritiba é o 19º com 14 pontos e o América Mineiro segue como lanterna com 10 pontos marcados. E hoje tem time brasileiro nas fases decisivas dos torneios continentais, Libertadores e Copa Sul-Americana. Veja os jogos da noite. Às 7h da noite, pela Libertadores da América, na altitude de La Paz, o Internacional tem jogo duro contra o Bolívar. Em La Paz, nas oitavas, o Bolívar venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. O Inter tem o desafio de quebrar este favoritismo boliviano em casa, para seguir às semifinais do torneio. Pela Copa Sul-Americana, quem tem jogo dificílimo é o Corinthians. O duelo será contra o Estudiantes de La Plata. Jogo às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Estudiantes é tido como um dos favoritos desta Sul-Americana. Eliminou o Goiás com boas vitórias na Argentina e em Goiânia, nas oitavas de final. Virando a página aqui do nosso Pauta Aberta, uma curiosidade para você. Uma girafa raríssima nasceu no zoológico nos Estados Unidos. A filhote não tem as famosas manchas, é totalmente marrom. A girafa sem manchas nasceu no Bright Zoo, nos Estados Unidos, dia 31 de julho. Com menos de um mês, a girafinha já tem 1,80 m de altura e está sob os cuidados da mãe e da equipe do zoológico. No Facebook, um concurso foi anunciado para escolher o nome da nova celebridade. A escolha será divulgada no dia 4 de setembro. Bonitinha e bem diferente a girafinha marrom. Vamos agora para Fortaleza com o repórter Victor Souza conhecer um pouco mais de um projeto que funciona por lá, Bola no Pé e Bíblia na Mão. É um programa socioesportivo para crianças e adolescentes e que tem trazido para as famílias e para toda a comunidade excelentes resultados. Bola no Pé e Bíblia na Mão. Esse é o nome do projeto que já existe desde 2018 aqui em Caucaia, município cearense, e que vem transformando a vida de vários jovens e que vocês conhecem agora. A gente buscou
idealizar o projeto para resgatar essas crianças, trazer para dentro do esporte e automaticamente trazer a presença de Deus para si. Porque a gente sabe que sem Deus nada é possível. Agora, como é que funciona isso para os meninos, né? Que ao chegarem aqui no campo, prontos para fazer aquele gol, antes realmente precisam ler a Bíblia, fazer aquela oração. Como é que acontece essa ponte quando o aluno, no caso, chega até vocês? A gente deixa bem à vontade, orienta o que é certo, orienta o que é errado e tenta passar da melhor forma para que aconteça automaticamente. Às vezes eles mesmos se oferecem para fazer a oração, quando tem evento nas igrejas a gente convida e assim eles vão se adaptando. O importante é vir conviver com respeito e amor. Antes, você tinha o costume de abrir a Bíblia, de ler, fazer aquela leitura, as suas orações? Não. Só que quando eu vim participando do projeto, o treinador sempre falou, né, de Deus. Aí eu fui me apegando mais. Depois que eu entrei aqui no projeto, eu comecei a reconhecer mais o futebol. Melhorou muita coisa dentro de casa que antes de eu estar aqui no projeto, antes de entrar aqui no projeto, eu ficava muito quieto, assim, muito preso dentro do quarto só, nessas coisas de internet. Mas depois que eu entrei aqui, eu comecei a me movimentar mais, comecei a socializar aqui e melhorou muita coisa na minha vida. Tá com 1 ano já, né, que meu filho tá no projeto. É muito bom, porque é um projeto que o Neto ensina de cima para baixo, né, para educar, para você respeitar um e a outro, né, e principalmente a religião, né. Para você que está um pouquinho longe, mas querem conhecer o projeto, saber como é que funciona, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Tem o nosso WhatsApp, DDD 85 991 30 8667. Exemplo importante, né, que mobiliza aí a comunidade. Muito legal. E o Pauta Aberta desta terça-feira está acabando. Você de casa, obrigado pelo carinho da sua companhia. Excelente fim de tarde para você e até amanhã.